manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai lá, moça. Bom, nosso tema é pais e a sua responsabilidade na educação dos filhos. E hoje nós vemos muito os pais com a demanda grande, com os seus afazeres, com o trabalho, com os deveres, né, fora do trabalho também, e acabam, muitas vezes, delegando isso à escola. Como eu trabalho em escola, a gente vê isso muito. Tem crianças que chegam lá por volta de 7 da manhã e vão embora por 6h30, 7 da noite. Então, eles fazem lição de casa na escola, que é a lição de casa, eles já fazem na escola. Eles aprendem na escola as regras de convívio que são o quê? Do lar, que fazem parte da família, que é o obedecer, o ouvir ao outro. E isso tem delegado, mas isso é função da escola? Não é função da escola. É função dos pais ensinar o respeito, o cuidado, o amor. E isso tem cada vez mais aumentado o número de crianças que ficam no integral. Mas às vezes não é por falta só que o pai precisa trabalhar. Tem muitos pais que as mães não trabalham e as crianças ficam na escola com o intuito, ele vai se socializar, ele vai aprender. Mas o quanto ele aprende, né? Quanto nós não ensinamos com os nossos filhos. O quanto nós somos espelhos para os nossos filhos para ensiná-los. E quando eles forem pais, como eles vão ensinar os seus filhos? Delegando aos outros também? Então, a função dos pais é, sim, educar os filhos. Educar. E nós, como os cristãos, nós sabemos que não é um educar só de falar as palavrinhas mágicas, de... você tem que respeitar o seu amigo. É educar nos caminhos do Senhor. Porque a partir disso, eles levarão isso para frente. E nós temos a incumbência de cuidar, de zelar pelos nossos filhos, de ensiná-los. E lembrar que essa função é nossa. É nossa. E isso cabe a nós, o Senhor nos delegou isso. Ele falou, olha, falem para os seus filhos quando estiverem comendo, indo deitar, andando. E isso cabe a nós. E nós não podemos deixar passar isso despercebido. Porque a gente fala, às vezes, chega em casa, aí já é hora de tomar banho, jantar e dormir. O que você conversou? O que você ensinou para o seu filho? Qual foi a troca que você teve? Do que você fez durante o seu dia também? E isso é importante para o crescimento dele. Então, nós temos que ter esse cuidado de quando o tempo que nós temos também, que às vezes é pouco, mas ser com qualidade. Não falar, eu preciso de um tempinho, vou deixar na TV, no celular. E vou aproveitar para descansar, para fazer alguma coisa. Nós temos que cuidar dessa educação dos nossos filhos que cabe a nós, os pais. E o que acontece, meus irmãos, diante dessa falta do cuidado na educação dos filhos, porque os pais às vezes não têm tempo de conversar com os filhos, eles mandam os filhos para a escola. O filho que é acostumado a ser indisciplinado em casa, será que ele vai ser disciplinado na escola? Será que ele vai ter um bom comportamento dentro da sala de aula? Não. Aí a professora vai lá reclamar, o filho está fazendo isso, está batendo nos amiguinhos, está trazendo transtorno. Aí os pais, para se eximir da responsabilidade na educação dos filhos, jogam a culpa em quem? Nos professores, na escola, né? Não estão sabendo lidar com o meu filho, né? Não estão se adaptando ao comportamento do meu filho. Aí a direção vem, seja mais maleável, né? Tenta acolher mais a criança. Mas como você vai acolher uma criança indisciplinada? Como você vai ensinar preceitos que é de responsabilidade dos pais? Né? Só que essa dificuldade que a Lívia, como pedagoga, enfrenta, e as professoras aqui, também nas escolas, né, na diretoria, também sabe que enfrentam. Né? Não apenas na primeira fase da infância, mas na adolescência, porque é um processo, a indisciplina vai criando a criança nesse conceito. Então, se você não aprende ela a ser disciplinada desde pequena, ela não vai ser um pré-adolescente disciplinado, não vai ser um adolescente disciplinado. Ela vai continuar, né, convivendo e aprendendo aquilo que ela lida. Esses dias, uma irmã falou, pastor, ore por mim porque eu vou conversar com uma criança que está com a boca muito suja, né, com questões assim, muito imorais. Uma criança de 8 anos, um menino de 8 anos com coisas assim, muito imorais. E eu vou conversar com os pais dessa criança sobre isso. Eu falei, uma conversa, mas ele deve ter aprendido isso em casa com os pais, né? Esse linguajar, esse vocabulário, né, imoral, vem de casa. As crianças, elas refletem aquilo que elas
aprendem, né? Nós educamos nossos filhos não apenas com palavras, mas com ações. Os nossos filhos nos imitam, né? Nós somos modelos, somos exemplos para os nossos filhos. Então, muito do nosso comportamento vai refletir diretamente no comportamento deles. Por isso que nós devemos pensar, enquanto pais, sobre essa nossa responsabilidade na educação dos filhos. E um exemplo, esses dias eu vi na internet, no Instagram, no History, numa página de uma mãe cristã, que ela faz homeschooling também. Aí uma mulher falou assim: olha, fulana, a professora falou que o meu filho está muito desobediente. O que você acha que eu devo falar para ela? Aí a mulher respondeu sabiamente, né? Que bom que ela te alertou sobre isso. E era família cristã, ela achou um absurdo a professora falar que tinha chamado que o filho dela estava desobediente. Aí a mulher respondeu, né, do Instagram: que bom que ela mostrou para você. Então ensine em casa, converse com ele, instrua na palavra do Senhor. Então, muitas vezes nós mesmos ficamos, né, não gostamos de ouvir falar sobre os defeitos dos nossos filhos, mas nós temos que estar atentas a isso e agradecer e buscar reconhecer o erro e consertá-lo, né? De alguma forma, nós temos a Bíblia, que ela traz tantos ensinamentos, e ficar atentas a isso. Se ela falou que está desobediente, reflete em casa. Isso também tem acontecido em casa. Então, busque orientação. Às vezes, né, Deus nos abençoa com a palavra, com pessoas mais velhas, com pessoas que têm se dedicado a aprender sobre isso, para nos auxiliar também. Nós estamos na mesma caminhada, estamos juntos, né? Não estamos sozinhos. Educar não é uma tarefa fácil, não, mas nós temos uns aos outros para nos apoiar, para andar nesse caminho juntos. Tem um desses livros, eu não sei qual é, talvez a Lívia vai lembrar, que fala que nós não temos certeza do que os nossos filhos serão, né? Nós não podemos afirmar o que eles serão, mas uma certeza nós temos sobre os nossos filhos: que eles são pecadores e têm uma inclinação natural para o pecado, né? Que é o nosso dever de pais corrigi-los e mostrá-los o caminho certo a ser seguido, né? É Maternidade Ressurreta que fala sobre isso? Não me faça contar até 3. Nós vamos apresentar depois esses livros. Esse texto é um clássico, né? Quando falamos do ensino sobre criança, o ensino para criança, que é o texto de Provérbios 22:6. Vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós temos um princípio, que é um dever aqui, né? E o dever é: ensine essas crianças no caminho em que elas devem andar. Então o ensino começa na mais tenra infância. Nós vemos hoje bebês, né, que quando você não dá o que eles querem, o que eles fazem? Bate na cara da mãe, do pai, né? Batem, fazem birra. Isso é muito comum. É muito comum você ver isso no shopping. Então, a indisciplina, ela vem desde a infância, da tenra infância. Você já vê maldade ali, né, na criança, inclinação para o mal. Então, a correção, a educação, né, o ensino do caminho correto deve ser desde a tenra infância. Né, para quê? Para que esses princípios, esses ensinamentos, essas doutrinas, né, que passo a passo, no dia a dia, nós vamos ver isso lá no texto de Deuteronômio 6, no dia a dia você vai ensinando a criança esses princípios, e ela vai absorvendo isso. E absorvendo isso, ainda quando ela for velha, né, nós temos aqui, né, a garantia de que não se desviará dele, se assim for, né, da vontade de Deus. Passando o bastão. A educação dos nossos filhos é como uma corrida de revezamento, no qual um competidor tem que passar o bastão adiante, para que o próximo competidor alcance lugares aonde ele não pode ir, e por sua vez passe o bastão adiante, e assim sucessivamente. Na conferência que nós fomos de educação, lá na igreja de Santo André, eles trouxeram esse exemplo, né, de passar o bastão, e a educação reflete isso mesmo. Nós recebemos o bastão dos nossos pais, e nós temos ele agora a incumbência de fazer a corrida, para lá na frente, quando os nossos filhos formarem as suas famílias, nós passarmos para eles e eles continuarem essa corrida sucessivamente. Então o bastão não é só aprender coisas básicas, mas é o primordial, o primeiro, que a gente sempre ensina, né? Buscai primeiro
o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse bastão, primeiramente, é a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, as crianças, elas têm uma base. Quando a gente começa a ler bastante, a gente percebe, gente, a criança muda. E quando a gente começa a trabalhar essas questões sobre o coração, o que vem do coração, nós refletimos também, nós mudamos também. Porque nós mudamos, talvez, na forma que nós fomos criados, na nossa correção, nós mudamos esse conceito. E isso é muito importante. Então, nós estamos nessa corrida. Não estamos sozinhos, nós temos Deus conosco. E nós não podemos esquecer que nós falhamos, nós cansamos e nós recorremos à fonte principal, que é a Bíblia. E nós não podemos, e temos a Bíblia e nós temos os nossos amigos, nós temos tantos recursos hoje, que são muito mais do que os nossos pais tiveram. Os nossos avós. Acabou? Misericórdia. Há filhos que são mais difíceis que outros, né? Exatamente. Algo que é importante a gente sempre lembrar no processo de disciplina é a respeito da graça, porque senão nós vamos dar um conceito de legalismo para as crianças. E um pastor, né, ele conta uma história, na verdade o filho do pastor conta essa história. Quando eles eram crianças, né, ele e a irmã dele estavam numa igreja, da igreja batista, e eles, sabe aqueles negócios que passavam na TV para ouvir historinhas, aí você ligava lá e ouvia as historinhas, e vinha cobrando absurdo na conta, né? Ela e o irmão ficaram o tempo todo, né, ouvindo historinhas ali no telefone, e no final, né, do mês veio a conta. Só quem pagava a conta de telefone era a igreja. Ele falou: pastor, olha isso aqui, né, veio um absurdo, né, na conta. Aí o pastor foi lá conversar com os filhos dele, falou: ó, vocês vão apanhar, né, vocês vão tomar 10 sentadas cada um. Aí ele foi, ensinou o processo da disciplina. Quando conversou com eles o motivo, explicou, né? E quando chegou na quinta, ele deu a quinta e falou: ó, agora eu vou ensinar vocês a respeito da graça. A graça é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, né? Ele se compadece de nós e nos perdoa. E aí ele deixou apenas nas cinco sentadas, né? Ele ensinou o princípio da disciplina, que é importante, né? E a disciplina, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ela não é apenas uma punição, ela aponta para a correção. A educação da criança não é apenas uma retribuição punitiva, né, mas é algo que visa a correção. E falando de passar o bastão, meus irmãos, uma pergunta, né, que nós precisamos fazer: e quando nós não estivermos mais aqui, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Como nós seremos lembrados como pais? Já pensaram sobre isso? Como nós seremos lembrados como pais? Qual é a imagem que os seus filhos terão de vocês quando vocês já não estiverem mais neste mundo? Qual é o legado que vocês vão deixar para ele? O principal legado é o ensino da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, as nossas preocupações são muito materialistas, não é verdade? Nós nos preocupamos em preparar os nossos filhos por uma carreira, né, por uma vida profissional, né, para que ele possa ser bem-sucedido financeiramente. Tudo isso é importante, mas não é o mais importante, né? O mais importante é você preparar o seu filho para ser uma pessoa íntegra, né, que viva de acordo com os princípios e valores cristãos neste mundo doido que nós estamos inseridos, né? E esse é o grande desafio, e esse é o grande legado. E o texto lá de Salmo 78 fala justamente sobre isso, né? Sobre o que essa responsabilidade nossa de deixarmos
esses princípios para os nossos filhos. O texto diz assim, ó: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, veja que já é algo que está sendo passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Percebam, o salmista ele está falando que aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu dos seus pais, ele não vai encobrir dos filhos. A missão dele é passar esse bastão adiante, né? Pegar esse bastão e passar adiante. O que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Em geral, quando o povo começava a pecar, qual que era o motivo do pecado deste povo? Porque eles deixaram a lei do Senhor. Eles deixaram a lei do Senhor. Quando eles reencontravam a lei, Deus endireitava ele nos caminhos certos. É por isso que ele cita lá, geração obstinada, né? Geração que deixou os preceitos de Deus. Então a nossa responsabilidade como pais é justamente essa, é passar esse ensinamento à nova geração. E a ideia de passar o bastão é isso. O seu filho, né, entendendo de modo lógico aqui, obviamente que isso não é regra, ele vai alcançar um tempo que você não poderá. Certamente, né, se tudo correr no curso normal, ele vai viver além de você, né, a outra geração. Só que esse legado que você aprendeu dos seus pais, você deve transmitir a ele, para que ele possa transmitir aos seus filhos e assim sucessivamente. Porque quando isso deixar de ser passado à futura geração, o que vai acontecer? Eles vão se desviar dos caminhos do Senhor. Eles vão deixar o temor a Deus. E aí vai ser essa história aí, ó. Para que, o objetivo é justamente esse, né? O objetivo é justamente esse. Para que pusesse em Deus, para que os nossos filhos depositem em Deus a sua confiança. E não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, se nós queremos, né, que a nossa geração seja fiel a Deus, nós precisamos entender o nosso papel como educador, de passar esse legado adiante, o ensinamento que temos recebido dos nossos pais, para que assim eles andem e continuem trilhando os caminhos do Senhor. E a educação cristã, definida de maneira simples, é o ministério de levar o crente à maturidade em Jesus Cristo. Essa frase é desse autor, Perry Dawes. Ele mostra que é uma maneira simples, como? No nosso dia a dia, porque nós devemos pastorear o coração das nossas crianças. Igual nós pastoreamos os nossos com os nossos anseios, as nossas ansiedades, nós devemos pastorear o coração deles. E isso envolve uma questão de comunicação, que nós temos que ter com os nossos filhos, uma comunicação honesta, igual a Vânia nos trouxe, de pedir perdão porque nós erramos. E muitas vezes nós erramos e deixamos, não vou mostrar que eu errei. Não, nós somos falhos, nós somos pecadores tanto quanto eles, e nós devemos mostrar. Eu te corrigi assim, eu fiz isso e foi errado. Temos que pedir mesmo perdão aos nossos filhos pelos nossos erros.
e juntos orarmos ao Senhor para que possamos crescer juntos nisso. E esse propósito significa em valores e vitalidade espiritual, que não são simplesmente que nós só ensinamos, mas eles são assimilados. De que forma? O nosso exemplo, com o nosso exemplo. Não adianta só a gente falar e não fazer, né? Você tem que dar a outra face. E aí quando ele chega, olha, o meu amiguinho me empurrou lá no pátio. Você vai deixar? Você empurra ele também. Vai lá, briga com ele. Não, é nessa fase, nesse momento que você deve instruir o seu filho. Então nós vamos orar para que ele entenda que isso é errado. Você converse que você não gostou. É difícil você ver o seu filho sofrendo? É. Mas você vai ensinar ele a fazer igual? É desse jeito que nós temos aprendido? Não, não é. E que se nós não ensinarmos, eles não vão saber e vão continuar errando e passando esse bastão errado. Então é nessa forma simples, do cotidiano, nas nossas atividades diárias que eles trazem, o que eles aprenderam, o que eles fizeram na escola, que nós devemos ensinar nas nossas que nós conseguimos alcançar coisas pequenas, nós devemos mostrar que nós louvamos ao Senhor. E também quando nós alcançamos algo que era grandioso para nós devemos lançar isso também diante deles e mostrar. E nossas dificuldades também, nós estamos passando por dificuldades, mas nós sabemos quem é que nos sustenta, de onde é que vem o nosso sustento. Por meio das dificuldades, Deus nos molda, né? Eu estava ouvindo um livro ontem que fala sobre ser mãe o bastante. Ele pergunta, ser mãe é o bastante? Não. Deus é o bastante na nossa vida. E aí ela falava assim, nós pedimos sempre nas orações para os nossos filhos sermos bem-sucedidos, criados sempre no melhor. Só que quando que eu fui mais moldada? Foi quando eu passei pelas dificuldades. Quando que eu mais me acheguei ao Senhor? Quando eu tive os meus desafios. Então nós sabemos, nós queremos o bem, mas nós sabemos que as dificuldades, elas nos aproximam mais de Deus, elas nos moldam diante dEle. Então nós pedimos sempre o bem, mas devemos colocar nas mãos do Senhor o que é que Ele queira para os nossos filhos e confiar, porque Ele há de prover todas as coisas, como tem provido até agora. E esse estudo, essa parte foi baseada no livro Pastoreando o Coração da Criança também, que é um livro muito bom, que é do Ted Tripp. Ele traz o pecado mesmo, não cuidando somente do comportamento, né? Não faz isso que é errado, não faz isso porque não pode, não bate porque não pode. Por que não pode? E isso ele traz a Bíblia como centro, o coração, né? Do coração emana as fontes de vida. Então nós temos que cuidar primeiramente do coração, não é o externo, o comportamento. Você cuidando a partir do coração, o comportamento vai ser uma consequência daquilo que você trabalhou e você ensinou no coraçãozinho dele. Reverendo Hermes, no seu livro que fala sobre educação cristã, uma introdução à educação cristã, geralmente os livros do Reverendo Hermes é assim, né? Todos em introdução e tem um tratado de 500 páginas sobre o assunto, que para ele é só a introdução. Mas ele diz o seguinte, né, o propósito da educação dos filhos. O genuíno propósito da doutrina é adequar nossa união a fim de desenvolvermos o varão perfeito à medida da plena maturidade. Em outras palavras, nós precisamos nos preocupar em educação. Nós estamos falando de educação em casa, mas isso se aplica na igreja também, né? Qual é o propósito dos professores de escola dominical? É esse. Preparar os alunos ou os filhos para que eles cresçam até atingir a plena maturidade, esse propósito de ser imitadores de Cristo, de imitar a Cristo. Isso é formação de caráter, a formação da pessoa enquanto indivíduo preparado segundo as doutrinas da palavra de Deus para viver nesse mundo no qual está inserido. O propósito da educação dos filhos. A Dani pediu a palavra.
E os conflitos, Dani, servem justamente para isso, né? Gente, conflitos é importante. Esses embates, né? Amiguinho batendo no outro, mordendo o outro, são situações que, no caso, né, professores e pais devem utilizar para ensinar o modo correto de agir e de reagir também, né? Então, nós precisamos entender que essas adversidades, essas tensões que existem no mundo real, servem como modelos para que a criança possa crescer e se desenvolver. Porque a criança, quando ela estiver no mundo sozinha, ela não vai estar livre de conflitos. Exatamente. E o problema hoje, né, de adolescentes que não conseguem se adaptar a um trabalho, né, não conseguem se integrar aí à sociedade, não conseguem ouvir uma palavra mais dura do chefe, qual que é? Qual é esse problema? Criaram dano de tudo, né? Um dos defeitos, a nossa geração tem melhorado financeiramente a cada dia. E aquilo que você não teve, o que seu pai não pôde te dar enquanto criança, o que você faz com seus filhos? Dá tudo. Aí chega no mundo real, o chefe fala, não é assim, está errado. Criança nunca ouviu, não, o que acontece? Depressão, né? Se tranca no quarto, fica 30 dias trancado, por quê? Porque meu chefe não gostou da apresentação que eu fiz. Entende? Você não preparou o seu filho para o mundo. Dizer não, pai, dizer não é educar também. Ainda que você tenha recursos, saiba como dar isso, né, aos seus filhos. Não dê sempre tudo que eles pedem, tudo que eles querem. Isso é um princípio de você formar o caráter deles. Eles precisam entender o não também, né? Essa questão de que tem o tempo certo, né? De que tem o momento adequado, né? Ainda que você tenha recursos. Simplesmente dá. Exatamente. Dá uma medalhinha para todo mundo de consolo. O Pedro tem extrema dificuldade de perder, mas é para mim, para a Lívia, né? Ele não gosta de perder para os de casa. Se ele perde lá na escola, ele aceita, né? Não perdi. Agora, se eu perder para meu pai, não, eu fico bravo, né? Eu fico irritado. Mas é algo que a gente tem que trabalhar com eles, para eles aprenderem que na vida, muitas vezes, eles vão perder. Toma as dores, né? Fala para ela falar com o pastor dela. O pastor dela vai lá. E com essa questão de saber, né, de dar autonomia para os nossos filhos, o professor Daniel Contro, no início do ano, ele deu uma palestra falando assim, que
o curso natural da vida é a criança sair, né? Então ela sai da mãe, sai do útero, ela sai depois do colo, sai do peito, sai do colo, ela vai andar. E hoje os pais estão tendo uma geração de cuidar, né? São adultos de 30 a 35 anos, 40, e tá lá, a mãe faz a cama, faz a comidinha, faz o prato, deixa lá. Eles não têm esse curso de sair, eles não experimentam, não conhecem a vida, não sabem o que é se frustrar, não sabem o que é receber não. E aí quando sai nessa idade, entra em conflito. Quantos não entram em depressão porque não conseguem ter esse não, receber o não ter o cuidado? É o curso natural. A cada fase da sua vida, você vai sair do seu colo, você vai do colo da mãe, você vai sair de casa, você vai fazer a sua família, o seu lar, e isso faz parte. E hoje as mães, os pais, né, super protegem, preferem. É bom a gente ter todo mundo debaixo das nossas asas, mas eles precisam, isso faz parte, crescer e cada um seguir a sua vida, né? E aqui nesse que fala aqui, muitas vezes sentimos dificuldades em relação aos domingos e aos dias da semana, em relação ao livro Maternidade Ressurreta. Nesse livro, ela traz sempre a maternidade com a graça de Cristo. Então, ela tem vários tópicos. Esse livro é excelente, que ela fala, né, sobre, às vezes, comparações entre famílias. A família que escolheu uma escola cristã, a família que faz homeschooling. Mas tudo é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós depositamos eles. E ela coloca aqui, e como que é o domingo, né? Um dia que nós estamos louvando ao Senhor, estamos na casa de Deus, aí chega a segunda-feira, parece que mudou tudo, é aquela loucura, aquela correria, horário para uma coisa, horário para outra. E não deve ser assim, parece que mudou o mundo, né? É outro mundo, não. E nós devemos continuar assim, cantando, louvando e mostrando durante o dia a dia as dificuldades, a graça de Deus a todo momento ali. Ela coloca assim, porém, nossa fé e nossa vida devem estar, de fato, entrelaçadas, inseparáveis. Então, não tem que ser diferente o domingo do outro dia da semana, da segunda, por exemplo, que é um choque, né? Voltar os trabalhos e tudo. Então, isso não. Isso nós temos que mostrar que o domingo é um dia de descanso, separado para nós irmos à casa do Senhor, louvarmos em comunhão com o povo de Cristo. E na segunda, nós vamos louvar onde nós estivermos, em casa, na escola, no nosso caminho. Continuar isso, não fazer distinção dos dias, colocar isso como algo que faz parte da rotina, entrelaçando todos os dias da semana dessa forma. Falando um pouquinho sobre isso, né? Hoje pela manhã o Pedro acordou assustado. Mãe, que dia é hoje? Domingo, Pedro. Pensei que era segunda, tinha que ir para a escola. Que há essa distinção, né? Essa ruptura aí que nós fazemos. Nós mesmos criamos essa ruptura. Vamos passar aqui para o próximo slide. Esse slide eu copiei, né, do reverendo Heber Júnior, que ele deu, né, na sua palestra, quando ele falava sobre passar o bastão, esse treinamento, né, que nós pais temos que ter com a próxima geração. Ele diz assim, aquele que treina bem a próxima geração perpetua o santo e bom ensino. E aí ele traz, né, como base esse texto de 2 Timóteo. Um dos deveres de Timóteo era passar esse ensino adiante para que ele fosse passado adiante por outros, né? Mas para isso, ele precisava preparar outros para que passasse esse ensino adiante. E aí ele diz assim, e o que ouviste, o que de minha parte ouviste, né, da parte de Paulo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Em geral, quando você tem um conhecimento técnico que você usa no seu trabalho, você vai revelar esse conhecimento a outras pessoas? Em geral, não. Por quê? Porque é você que sabe fazer isso, né? O seu conhecimento. Então você guarda, porque senão, se outra pessoa aprender, o seu emprego, né, vai estar em risco. Mas a questão na igreja não funciona assim. Pelo contrário. Você deve justamente perpetuar este ensino e ensinar outros, para que outros também tenham aptidão para ensinar e passar o conteúdo adiante. Então, o ensino que você aprende na igreja não deve ser guardado. Não é algo apenas para o seu crescimento intelectual, mas é algo que deve ser passado, né, para outras pessoas e de geração em geração. Por isso que ele diz, aquele que treina bem a próxima geração, perpetua o santo e bom ensino. E é o nosso papel.
É o nosso papel enquanto pais, né, perpetuar o santo e bom ensino. Um clássico, meus irmãos, que quando pensamos em educação, né, nós temos esse clássico aí nas Escrituras Sagradas, que é Deuteronômio 6, né, essa responsabilidade da lei. O contexto, né, do livro de Deuteronômio era que o povo recebeu a lei, né, de Deus no deserto, e eles estavam prestes para entrar, né, à terra prometida. E aí ele vai relembrar os mandamentos, vai relembrar as leis. E qual a importância de relembrar os mandamentos? Quando eles entraram, né, na terra prometida, eles encontraram uma terra despovoada? Havia povos ali, né? E qual que era o perigo, né, para os judeus? Eles deveriam lutar contra aqueles povos, mas o perigo era se contaminar, né, dar as filhas e tomar as filhas para os seus filhos em casamento. E aí, este santo e bom ensino iria acabar, eles iriam absorver os valores de outra cultura, né, a religião de outra cultura, e foi o que aconteceu, né, porque eles não conseguiram desapossar todos os habitantes da terra prometida. Os filisteus foram uma pedra de tropeço, né, ali próximo ao mar Mediterrâneo, durante os anos para o povo de Israel. Então, Moisés ele vai precisar instruir as pessoas para que quando elas entrassem na terra prometida, elas considerassem, né, todos esses princípios do ensino correto da palavra de Deus. E Deuteronômio vai explicar como eles deveriam fazer isso. Não é aqui um ensino formal, não estamos falando de um ensino formal, mas é um ensino diário, é no dia a dia. É quando você está fazendo comida e o seu filho vem e você pede para ele ajudar a lavar uma louça. É no dia a dia, né? No dia a dia que você tem que ensinar os princípios e os valores que você tem aprendido a partir da palavra de Deus. Aqui em vermelho está destacado os verbos, né? Os verbos estão destacados aí, que são princípios e ordens que você deve estar atento. E aqueles que estão em negrito e sublinhado é aquilo que você tem que se atentar para ensinar. O texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Então, o ensino ele está ligado ao quê? Ao cumprimento, né? Não é um ensino por si só, não é apenas para ser um aprendizado intelectual, mas é um ensino para ser colocado em prática, né? Um ensino para cumprimento, na terra que passas para possuir. Qual é o objetivo desse ensino? Para que temas o Senhor. Lá em Provérbios 1:7, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor aqui, meus irmãos, é uma reverência diante da santidade de Deus. É uma reverência diante do Senhor, é um temor que leva à piedade, a uma obediência diante desse Deus santo que nós temos. Não é um temor apenas de ter medo, né, do castigo de Deus, aquilo que Deus pode fazer, mas é um temor que leva a uma obediência sincera. Então, para que você crie esse temor no coração do seu filho, você precisa ensinar, né, os mandamentos de Deus, para que eles cumpram, e assim, para que temam ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então veja, é um ensino que é para ser perpetuado. Ensine os filhos e os filhos de teus filhos, no caso os avós ensinando os netos, né, e assim sucessivamente. Ensinar, cumprir, temer ao Senhor e guardar, né, esses estatutos de Deus. E aí ele continua, né, no verso 3, que é o famoso Shamá, aí em hebraico. Tem um judeu aqui no nosso meio que pode falar um pouquinho melhor aí para nós. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais:
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, né? Colocar na cuca, né? Colocar na cabeça deles. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse ouve, né? O verbo hebraico chamar, ele traz a ideia de ouvir, mas não ouvir, um ouvir descomprometido. Vocês estão ouvindo o barulho da feira? Vocês estão entendendo o que o feirante está oferecendo ali? Não. Vocês estão ouvindo apenas o barulho. Esse chamar aqui, esse ouvir, é um ouvir atento. É aquele que você envolve não apenas a habilidade de escutar, mas de entender o que está sendo falado. Então, você ouve e você está atento para cumprir. Se lembram do resumo do primeiro mandamento, né, do grande mandamento que Cristo fez? Da onde ele tirou isso? Está aqui, né? Olha lá o princípio, né, primordial que você deve ensinar ao seu filho no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí nos perguntamos, nós estamos ensinando os nossos filhos a amarem a Deus? Como nós estamos fazendo isso? Como nós estamos promovendo que os nossos filhos amem a Deus? Porque Deus não é material. Você não pode apresentar, não é como um amiguinho que você chega e apresenta. Deus, ele é um ser espiritual. É como você ensina o seu filho a amar a Deus. É o que nós precisamos pensar, né, de modo prático. Como, de que maneira nós temos feito isso? Aí você precisa estar atento, é a sua obrigação ouvir e atentar e falar isso para o teu filho. E quando você deve fazer isso? O tempo todo. O tempo todo. Não é uma hora do dia, olha, senta aqui que eu vou ensinar você a amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. É no dia a dia, nos conflitos, né, com os amiguinhos da escola, nos conflitos e embates que você tem com seus filhos dentro de casa, né, pedindo perdão, mostrando a graça de Deus que nos perdoa, mesmo quando fazemos coisas erradas, né, que não nos abandona. O Avani falou, vou te abandonar. Não, Deus nos abandona ainda que sejamos pecadores, né? Então é através desse contexto. E o texto fala sobre esse ensino informal, no dia a dia. Essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Quando? Falarás delas sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o tempo todo, né? Então, é um ensino contínuo, né? Na vida diária, nos acontecimentos diários que nós temos oportunidades para ensinar os nossos filhos. E assim continua, né? O Douglas Wilson no livro Filhos Educando daqui para a eternidade, ele fala: o propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser um instrumento de salvação para os nossos filhos. Como? Inculcando a palavra do Senhor, né? Buscando primeiro o reino. Igual o pastor falou, nós nos preocupamos com a vida futura deles, com que eles irão, com que eles irão se formar. E isso faz parte mesmo da nossa realidade que nós vivemos. Nós devemos nos preocupar, mas nós devemos depositar a nossa fé naquele que é maior, que sabe de todas as coisas, que já tem isso tudo planejado e projetado. Nós aqui estamos só aguardando e orando, porque esse é o nosso dever. Orar e pedir para o Senhor que abençoe os nossos filhos, que os guarde de todo mal, mas depositar a nossa fé em Cristo. E o nosso papel primordial, o nosso propósito é ser instrumentos de salvação. Nós não salvamos os nossos filhos. Nós indo à igreja, orando, não, mas nós clamamos a Deus pela salvação dos nossos filhos. Que eles sejam salvos, que eles sejam instrumentos do Senhor, aonde quer que eles estejam, perto ou longe de nós, que eles sejam usados pelo Senhor onde eles estiverem. E esse é o nosso propósito como pais e mães, instruir primeiramente o reino de Deus a eles.
todas as coisas serão acrescentadas. E orar e colocar diante do Senhor todas as coisas que Deus já tem tudo programado e feito por eles, né? Quanto Ele já não tem abençoado os nossos filhos. Olha a nossa realidade que nós tivemos e a realidade que eles têm hoje. Isso são bênçãos e Deus ouvindo as nossas orações e suprindo muito mais do que nós pedimos ao Senhor. Tem esse sermão bastante, ele fala, né? A gente às vezes se preocupa muito, missões, mas primeiro comece sendo missionário no seu lar, com os seus filhos, né? Educando, direcionando. E aí nós estendemos isso. Mas seja primeiramente um missionário no seu lar. Porque às vezes você esquece, né? A gente esquece, a gente vê tantas notícias. Nossa, estão sofrendo, estão passando por dificuldades. E os nossos filhos? Estão sendo instruídos? Estamos, né, discipulando. Eles são os nossos discípulos. Assim como Timóteo foi, né, da sua avó e da sua mãe, os nossos filhos são os nossos discípulos. E nós temos que saber discipulá-los. E isso vem do Senhor. É a graça dele, porque nós não conseguimos. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Nós perdemos, né, nós ficamos irritados porque é o pecado. Nós somos pecadores. E no livro traz isso. Nós devemos ser amorosos. Respira, dá uma volta, pensa, ora ao Senhor e volta e retoma aquilo, porque é isso que nós vamos trabalhando e esse bastão está sendo corrido e eles estão observando para pegarem e continuarem, é dessa forma. Meus irmãos, nesse livro, Filhos Educando daqui para a Eternidade, do Douglas Wilson, ele traz 3 modelos que nós podemos ter como na criação dos nossos filhos, né? Ele intitula, né, esse capítulo como os 3 L's: o legalismo, a licenciosidade e a liberdade. O legalismo é quando os pais tentam estabelecer valores tradicionais ou uma atmosfera disciplinada baseada simplesmente na pura autoridade e influenciadas pelo benefício próprio. Esses desejam que os seus filhos se comportem de tal forma que não os irrite. O rigor se torna o padrão fundamental. É quando você dá uma ordem para o seu filho: não faça isso, mas não explica por que ele não deve fazer isso. É apenas uma obediência cega para deixar você mais confortável. Você está na sala lendo um livro, seu filho chega para jogar videogame e fala: não jogue videogame agora. Por quê? Porque eu não quero. Você não explica que é o seu momento para você ler, que depois ele pode, jogar o videogame dele, enfim. São ordens, que você estabelece apenas para deixar você mais confortável. Impõe apenas ordens que devem ser obedecidas cegamente, sem um propósito, com a rigidez do legalismo. Por outro lado, você andar nesse caminho é muito complicado, porque você vai ter sempre confronto. Ninguém vai querer obedecer cegamente sempre. Uma hora, não, por quê? Ninguém obedece a lei naturalmente. Exato. Por que eu tenho que fazer isso? A lei desperta esse pecado. Não come chocolate antes do almoço. Por que eu não posso comer chocolate antes do almoço? Uma hora ele vai confrontar as suas ordens, que você dá como apenas ordens legais, sem uma responsabilidade. E caminhar através desse recurso de ensino é muito complicado e pode cansar. E se você cansar demais, você vai para um outro extremo, que é o extremo da licenciosidade. A licenciosidade, meus irmãos, é a característica do licencioso, aquele que é indisciplinado, que se comporta desregradamente, que não cumpre as normas. A Lívia me contou aí de alguns alunos que ela teve, que quando o pai chegava para pegar a criança partia para cima do pai, batia nele, saia chutando, correndo, causando. Isso também é uma característica da nova geração, esse cara do governo, ele fala que a criança tem que deixar fazer o que quiser. Não, então, e o pai ficava todo feliz: vem com o papai, a criança: filhão, não faz isso, filhão. Pelo amor de Deus, gente, a criança está lá batendo, espancando o pai, filhão, Por quê? Abriu mão da disciplina, abriu mão da educação, simplesmente não quer ter o trabalho de disciplinar. E às vezes,
né, para compensar o tempo disponível com a criança, eles deixam a criança fazer o que elas querem, né, porque ele não tem tempo suficiente e não quer gastar o pouco tempo que tem irritando ou contrariando essa criança. Então, é mais fácil caminhar através da licenciosidade. A licenciosidade ocorre quando os pais percebem que o legalismo demanda muito trabalho e simplesmente abandonam todos os padrões, rejeitando todos os princípios de educação e correção dos filhos. E aí a posição intermediária, né, o que seria aí o ideal, segundo Douglas Wilson, é o da liberdade, que você não pode confundir com libertinagem. São coisas diferentes. A liberdade é mais rigorosa que o legalismo e é mais libertadora que a licenciosidade. A liberdade foi comprada para nós por Cristo na cruz, não por nossos recursos justificativas. Então é você ensinar ao seu filho: filha, lave a louça para o papai e para a mamãe, porque é bom ajudar, né? Porque o Senhor nos ensina a ajudar uns aos outros. Então você vai compartilhar uma tarefa com um princípio de que ajudar é importante, né? De que participar, né? E aí está a verdadeira liberdade, né? Em fazer algo que agrada, né? Obviamente a obediência do filho, mas também que agrada a Deus. Então oferecer esse princípio de liberdade. Aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O grande embate de Paulo na carta de Gálatas qual que era? Era a luta contra o legalismo, né? Que os judeus estavam impondo, querendo que eles observassem os rituais da lei, como a circuncisão, as festas e, né, as restrições alimentares e tudo mais. Mas isso não é importante, né, para aquele contexto, porque havia gentios que compunham aquela igreja também. Então não era principal. Então não é simplesmente obedecer a lei por obedecer, mas algo mais importante. Nós estamos agora debaixo da graça, e debaixo da graça você tem liberdade, né? Liberdade. Uma das grandes liberdades que nós temos foi comprada por Cristo na cruz. Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o véu do santuário? Rasgou-se. Isso representa o quê? Você tem acesso livre a Deus. Você não precisa mais de um representante humano, né, para falar: ó, Senhor, perdoa, né, o pecado dessa pessoa. Você mesmo pode ir diante da presença de Deus, ajoelhar nesse momento e pedir perdão pelos seus pecados. E essa liberdade de acesso a Deus foi comprada na cruz. E quando ele fala, né, que a liberdade é mais rigorosa que o legalismo, quer ver? Cristo, né, a Bíblia diz que você não adulterarás. Cristo faz uma nova interpretação desse mandamento. Ele diz o quê? Está vendo como a liberdade ela é mais rigorosa que o legalismo, né? Então, mas também é muito mais satisfatória, né? Quando você entende isso e você entende que as suas paixões devem se voltar para a sua esposa, aí você vai encontrar a verdadeira liberdade e felicidade. Percebam exatamente como a liberdade é mais libertadora que a licenciosidade. Então, é um princípio que ele estabelece aqui. Que aí eu prefiro chamar de libertinagem, né? Quando você extrapola, né, os limites da sua liberdade. E seja mais abundante. Está chegando, né? João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres, né? Então, esse é o caminho ideal para educarmos os nossos filhos. Já deu o terceiro sinal, meu irmão? Já deu o terceiro sinal? No próximo domingo nós vamos entrar num assunto importante que diz respeito à disciplina, né, dos filhos. Como nós pais, né, devemos agir nessa responsabilidade de disciplinar
Como fazer isso segundo as orientações da palavra de Deus? Eu e a minha professora vamos trazer assuntos pertinentes sobre esse tema. Que Deus os abençoe, meus irmãos.